Esta semana fazemos o balanço do primeiro ano de mandato de Macário Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro. Eu tenho trabalhado noite e dia com uma equipa que constituí e temos resolvido problemas da cidade. Obviamente não se resolvem todos num ano e nem daqui a 4 estarão todos resolvidos. Impressões, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 7 da tarde, na Rua FM. Esta quarta-feira, dia de impressões aqui na Rádio Universitária do Algarve, juntamente com o Barlavento. Daí, muito bem-vindo, Hugo Rodrigues. Mais uma vez, hoje dedicamos ao balanço do primeiro ano de mandato de Macário Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro. Desde já, muito bem-vindo, mais uma vez. Começamos, se calhar, pela questão, sentámos-nos praticamente aqui há um ano, depois da sua tomada de posse. Desde a entrevista que fizemos, então, muito mudou, obviamente. E nem sempre foi pacífico. Que balanço é que faz deste primeiro ano? Houve mudanças substanciais na estrutura e na organização da Câmara? O que é que trabalhava mal na Câmara? Como é que estão a ser aceitas estas mudanças? Os meus cumprimentos, antes de mais, aos nossos ouvintes da rua e aos leitores do Barlavento. Quero dizer que é um prazer trabalhar convosco e fazer naturalmente aqui uma comunicação aos nossos cidadãos de Faro e do Algarve inteiro sobre as questões, obviamente, que dizem respeito à capital do Algarve. Eu, ao fim do ano de funções, estou satisfeito. Eu tenho trabalhado noite e dia com uma equipa que constituí e temos resolvido problemas da cidade. Obviamente não se resolvem todos num ano e nem daqui a 4 estarão todos resolvidos, mas o nosso sentido de dedicação e o horário alargado de trabalho que praticamos é reconhecido e julgo que é bem vivido. Obviamente que Faro tem problemas vários, de falta de infraestruturas, de uma cidade que tem alguma falta de planeamento e de organização e de uma Câmara Municipal que acumulou dificuldades internas, criou uma crise dentro de si própria antes de chegar à crise geral e agora temos duas para resolver. Temos a crise interna e a crise geral. Sempre identificou um problema de organização e de funcionamento da própria Câmara. Isso foi o primeiro passo para começar a resolver os problemas de Faro? Sim, é verdade. A Câmara tinha um problema interno de funcionamento, de organização e tem outro grave de ordem financeira, sobretudo. A questão da organização prende-se com o facto de a Câmara estar distribuída por muitos edifícios, com uma dispersão vária de funcionários e de documentos. Há edifícios que han de ser sempre separados das câmaras. Obviamente que as bibliotecas, os arquivos, as piscinas nunca são nos espaços do Conselho, mas os serviços de linha administrativa estão repartidos entre vários sítios, como sabem, nos espaços do Conselho, na Cidade Velha, e depois lá em cima, na zona de São Luís também, e noutros sítios ainda, a ação social na zona de Carreira de Tira, em particular, e isso dificulta alguma a relação funcional. Depois, os sistemas de trabalho, em termos de organização, metodologia, regulamentos, em termos de suportes informáticos, de instrumentos e de material de trabalho, está hoje muito melhor do que estava há um ano atrás, mas ainda aquém daquilo que nós desejamos como necessário. E, portanto, a organização interna, em termos de eficácia da organização, deixava muito a desejar. Hoje, penso que do ponto de vista genérico, aquilo que é verdade é que ganhamos 20% de produtividade, ou seja, com menos 20% das pessoas fazemos as mesmas funções, o que significa que se esta decisão que eu tomei ao longo deste ano tivesse sido tomada antes, a Câmara hoje teria menos alguns milhões de euros de passivo e seguramente teria as pessoas mais motivadas e melhor organizadas. Está a falar da racionalização de recursos? Sim, a prova está feita. Quando nós fazemos tudo o que se fazia antes com menos de 200 pessoas, é a prova evidente que havia subutilização dos recursos humanos e havia despesismo que era feito com pessoas que, sendo responsáveis por algumas tarefas, sendo pessoas dignas e naturalmente com as quais tenho a boa referência que devo ter do ponto de vista de todos os cidadãos e de todos aqueles que prestam serviço a outras entidades, mas a forma como estavam organizados, a forma como estavam distribuídos os seus tempos e as suas atividades, não justificava tanta gente e, portanto, as pessoas não são culpadas porque eram, obviamente, levadas a fazer aquilo que lhes mandavam fazer ou aquilo que, naturalmente, cada chefe orientava. E a prova disso é que nós, com menos pessoas, fazemos o mesmo, sinal de que há melhor utilização dos recursos humanos e financeiros. E foi bem aceito pelos funcionários da Câmara? Estas mudanças foram bem assimiladas? Houve aqui algum atrito, por assim dizer? 90% dos casos foram bem assumidas e compreendidas. Há sempre um outro caso que não é fácil de resolver e eu explico-lhe porquê. Isso é muito fácil de compreender. Nós, como é que reduzimos o número de pessoas sem tratar mal ninguém? Em alguns casos, a Câmara tinha contratos de prestação de serviços com empresas de limpeza ou de vigilância, às quais não pagava há muito tempo.
em alguns casos há mais de 2 anos. E, portanto, não faria sentido manter esta dívida a correr com as complicações que daí advêm, de juros de demora ou de rescisões de contratos, etc. De maneira que, nos casos das vigilâncias e da limpeza, colocamos os funcionários da própria Câmara, que têm essa categoria de assistentes operacionais, a fazer isso. E hoje em dia, vários edifícios da Câmara estão a ser asseguradas as portarias, a vigilância e a limpeza através de funcionários operacionais da própria Câmara. E com isso nós, enfim, cortamos contratos que não estavam sequer a ser pagos com empresas externas que envolviam algumas dezenas de pessoas, mas que seguramente que as empresas não tinham aquele contrato em exclusivo, foram outras coisas noutro qualquer sítio. E depois internamente havia pessoas que estavam ao serviço de outras instituições, pagos pela própria Câmara, mas que o Tribunal de Contas recomendou no final do ano passado que não era legal fazer isso e não deveria continuar assim. Depois houve alguns casos em que as pessoas tinham contratos de 3 anos que a renovação não era legalmente possível, mesmo que eu quisesse. Isso é bom que se saiba claramente. E, portanto, não poderia ser renovado esse contrato, não foi. Houve alguns casos de pessoas que se aposentaram, cerca de uma dúzia. E, além disso, houve alguns que pediram para ser transferidos para outras instituições. Neste conjunto, nós temos menos 130 empregos diretos e menos umas dezenas de indiretos. E como tudo está a funcionar, todas as funções estão garantidas em todos os edifícios, significa que com menos de 200 pessoas fazem-se as mesmas tarefas. Logo, eu ganhei 20% de produtividade. Portanto, eu poupei 2 milhões de euros para fazer as mesmas tarefas e as mesmas funções. E isto é assim mesmo. Já que fala na questão financeira, a semana passada foi dado um passo importante. Um dos seus compromissos eleitorais, e quando foi eleito, foi a realização de um plano de reequilíbrio financeiro da autarquia. Já é possível saber qual é que é o montante da dívida de curto e médio prazo, as dívidas, o que é que este plano apurou? Um plano de reequilíbrio é um documento que tem naturalmente um certo detalhe, tem muito rigor. A Câmara Municipal tinha, à data que nós iniciamos funções, dívidas por pagar desde o ano 2000 a 2009. Portanto, 10 anos estavam com faturação vencida. Havia muita documentação que não estava sequer organizada, havia faturas que não tinham sido associadas a procedimentos concursais e algumas não estavam sequer cabimentadas no valor de alguns milhões de euros. Estavam contridas as despesas, mas não havia o tratamento orçamental nem a previsão dessa mesma despesa. Portanto, aquilo que tem a ver com os livros, a areia, a brita ou outra coisa qualquer, deve ser tratado pelo departamento respectivo. Mas a contabilidade tem que ter o registro óbvio de todas as faturas e dos documentos que deram origem a essa despesa, com o devido cabimento orçamental prévio, porque não se podem fazer despesas sem ter a previsão de haver receita para esse efeito, e isso não era uma praxe habitual há alguns anos na Câmara Municipal de Faro. O levantamento de tudo isso levou a alguma dificuldade e trabalho muito meticuloso. Em conclusão, apuradas as contas, à data de hoje, nós temos 31 milhões de euros de faturação vencida e não paga, portanto, desde 2001 para cá. Depois temos um conjunto de outros compromissos de natureza pública que a Câmara tem que honrar e que não estão saldados. Devemos, por exemplo, 3 milhões de euros à Sociedade de Pólis que não foram sequer subscritas às ações. Devemos dinheiro às associações particulares de solidariedade social, as chamadas IPSS, com participações do programa PARES e POPH, a cerca de uma dezena de entidades cujos pagamentos estão atrasados e são 2 milhões de euros. E depois há um conjunto de outras circunstâncias, por exemplo, às empresas municipais, ao mercado, ao teatro e à Ambifaro. Há neste momento um desequilíbrio dessas empresas que a Câmara tem que repor de cerca de 5 milhões e meio, mais o acesso ao próprio mercado que está previsto. Ou seja, no conjunto, somando estes factos e outros, chegamos a uma deficiência de liquidez da ordem dos 48 milhões de euros neste momento. Entretanto, nós o que é que fazemos com o plano de reequilíbrio? Vamos tentar obter um financiamento da banca para pagar todos estes compromissos e traduzir estas, enfim, faturas, que são milhares, num único crédito a um banco ou a um conjunto de bancos aos quais vamos... De longo prazo, neste caso. É transformar uma dívida de curto prazo numa dívida a 20 anos, com juros que neste momento tendem a ser altos. E depois fazer um conjunto de contenção interna, tudo aquilo que são despesas de pessoal, de funcionamento, de aquisições de bens e serviços, tudo aquilo que é despesa não geradora de investimento, de equipamento público para os cidadãos, vamos conter e reduzir para ganhar folga entre a receita e a despesa, que é uma matemática elementar. Na casa de cada um de nós,
quando há dívidas a pagar, temos que ter, ao fim de cada mês ou de cada ano, mais receita do que despesa. Poupar algum no futuro para começar a pagar de forma credível o passado. E este processo levará 20 anos a resolver na sua plenitude. Pode dar exemplo de alguns dos cortes previstos? O que é que, para as pessoas perceberem um pouco o que é que vai ser feito, em que áreas e como é que se pode cortar? Pronto, já expliquei aquilo que se fez até hoje, eu vou explicar aquilo que se vai fazer em relação ao futuro. Até hoje, onde cortamos foi essencialmente em contratos de limpeza, de vigilância, de serviços de portaria, e estamos a cortar em todos os outros aspectos de funcionamento da máquina. Ou seja, vamos ainda reduzir mais as despesas com pessoal, até porque agora, como sabem, temos um corte de 15% no vencimento. Os funcionários acima de 1.500 euros vão ter menos 5%. Depois, há pessoas que se reformam que nós não vamos repor. Vamos tentar com os que lá estão cobrir essas lacunas, o que vai dando menos despesa. E, ao mesmo tempo, vamos cortar em algumas aquisições de bens e serviços, que já estamos a fazê-lo, e vamos acentuar mais isso ainda. Tentar fazer poupança nos contratos de fornecimentos de serviços de água, de eletricidade, de gás, etc. Dou-lhe exemplo, a Câmara suportava quase uma centena de contadores de energia elétrica de entidades particulares e de famílias. Portanto, nós falámos aqui até da última vez. Portanto, ou seja, essa situação vai-se resolvendo, está praticamente resolvida, mas ainda há uns casos pontuais que temos que tratar. E, ao mesmo tempo, estamos a tentar fazer um esforço para uma maior eficiência do uso, seja da água, seja da energia, do papel, dos consumíveis de informática, para poupar nisso tudo. É assim que estamos a fazer. Não há renovação de frotas, não há compra de viaturas. A viatura que eu ando fez 80.000 km durante um ano, tem 400.000. Esperamos que vá andando muitos mais, porque não há dinheiro para comprar mais nenhuma. E quem diz a minha diz tantas outras. Quer dizer, vamos viver com sacrifícios e com dificuldades, porque é assim que as pessoas esperam que nós o façamos. Até que se consiga rever de facto todo este problema da dívida. Esperamos que a crise geral que nos envolve também não dure muitos mais anos, para depois começar a haver levantamento de alvarás, de loteamentos, de construção, de licenças várias que deem a receita à Câmara Municipal para poder progressivamente sair deste mundo de dificuldades em que estamos. Eu quero dar esperança, alegria aos farenses, construir mais creches, jardins de infância, centros de dia, equipamento desportivo, ruas mais bonitas. Queremos isso tudo. Agora, o que é facto é que neste momento nós estamos a pagar dívidas. Dou-lhe um exemplo curioso. O orçamento de 2011 tem 90% do seu conteúdo já comprometido com faturas vencidas. No orçamento da Câmara para 2011 aparecem um conjunto de estradas e caminhos com um valor à frente. Não é obra a realizar. É obra que foi realizada, não está paga e tem que ser inscrita. Venha ela já de há 3, 4, 5 anos atrás. E, portanto, só 10% do valor é que será de investimento, despesa de investimento. É valor de investimento novo e mesmo assim desde já comprometido com aquilo que reservamos, que é o mais essencial, que é proteger a entrada de fundos europeus, e é apenas a contrapartida nacional de pequenos equipamentos, nomeadamente de escolas. Ou seja, é um orçamento extremamente complicado e que tudo é contado ao cêntimo para que as coisas funcionem bem no próximo ano e nós consigamos então obter um empréstimo que se começa a pagar, como disse, portanto, com um horizonte de 20 anos, para que a Câmara ganhe credibilidade junto dos fornecedores, para que a relação com aqueles que no dia-a-dia têm contratos connosco fique estabelecida de uma forma séria, porque há muita gente que eu tenho hoje em dia como interlocutores que pagaram a mercadoria, pagaram ao pessoal, pagaram à Segurança Social, pagaram o IVA, depois de tudo isso ainda pagam juros ao banco e estão a perguntar quando é que nós lhe pagamos. E há agora uma medida da Europa, pelo menos uma diretiva, que tenta instituir o prazo máximo de pagamento por parte de entidades públicas de 30 dias. Por exemplo, no caso disto ser aprovado, qual é a sua opinião e como é que a Câmara conseguirá suportar uma situação desse género? Essa orientação de Bruxelas é uma boa orientação. Agora resta ver que nem todas as entidades têm condições de cumprir isso a curto prazo. Direi que a Câmara de Faro tem deste conjunto de problemas financeiros que são conhecidos, mas se obtiver um empréstimo bancário, o objetivo é que comece a pagar a tempo e horas de uma forma clara. Mas nós ainda temos que obter a aprovação nos órgãos internos do município, da Direção-Geral das Autarquias e do Tesouro. Temos que ter a publicação disso no Diário da República e depois temos que ter uma proposta de um banco ou de um conjunto de bancos e temos que ter o visto do Tribunal de Contas para esse mesmo empréstimo. Ou seja, há um conjunto de atos processuais que ainda decorrem, que levarão alguns meses, até que, no melhor dos casos, que é aquilo que eu desejo, nós tenhamos de facto um empréstimo bancário em que podemos pagar tudo isso. Eu tenho hoje faturas para pagar de escassas centenas de euros desde há 9 anos para cá. E isso é uma coisa que é preocupante. Pagámos as faturas do ano 2000 há poucas semanas atrás. Pedi uma prioridade especial para se pagarem as inferiores a 500 euros, que eram dezenas de milhares de euros, o que está praticamente feito.
foi uma das coisas que pedi há algum tempo, e temos agora uma franja, digamos, dos 500 aos 1.000 euros, que é um valor que, sendo pequeno, mas que tem muitas dezenas de milhares de euros também tudo somado, e algumas já com anos. Estamos a tentar fazer, com o pouco que arranjamos, ter esta atitude e este critério que me parece mais lógico. E a Câmara tem, obviamente, toda a boa vontade de ser honesta para com aqueles que foram os seus fornecedores, empreiteiros e outros, e digo e repito, se obtiver de facto esta garantia dos bancos, assim o faremos, e por norma e por obrigação legal da orientação do plano de reequilíbrio, de hora avante passaremos a uma situação de pagamento a tempo e horas. E porque depois não pode haver mais deslizes nem derrapagens, porque senão entraríamos numa situação insuportável e isso comigo não acontecerá. Já agora, estamos a falar nas poupanças a nível de receitas. Aflorou apenas aí a questão dos alvarás. É muito complicado para a Câmara obter mais receita. É complicado porque a crise geral em que vivemos complica isso. Vamos fazer um raciocínio muito simples para que as pessoas todas que nos